Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. As diferentes noções de tempo. Diferentes perspectivas sobre a natureza do tempo envolvem a forma como o tempo é percebido e compreendido. Essas perspectivas incluem o tempo cronológico, o tempo natural e o tempo histórico, cada um com suas características e significados específicos. O tempo cronológico se refere à medida objetiva e sequencial do tempo, baseada em unidades como segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. É a forma mais comum de organizar e estruturar o tempo em nosso cotidiano. É utilizado para marcar eventos, estabelecer datas e criar uma linha temporal linear. O tempo natural está relacionado aos ritmos e ciclos naturais, como as estações do ano, o nascer e o pôr do sol, o ciclo lunar e outros fenômenos naturais. Essa perspectiva de tempo está intimamente ligada aos processos biológicos e às mudanças na natureza, e pode ser percebida de forma cíclica e repetitiva. O tempo histórico se refere à dimensão temporal específica da história humana. É a perspectiva temporal que nos permite analisar e compreender os eventos do passado, presente e futuro. O tempo histórico é marcado por transformações, continuidades e rupturas, e nos permite situar eventos e fenômenos em um contexto temporal mais amplo. A questão do tempo e suas diferentes perspectivas, sincronias e diacrônias, tem sido objeto de reflexão em diversas áreas do conhecimento, como filosofia, antropologia e história. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. As diferentes noções de tempo. Diferentes perspectivas sobre a natureza do tempo envolvem a forma como o tempo é percebido e compreendido. Essas perspectivas incluem o tempo cronológico, o tempo natural e o tempo histórico, cada um com suas características e significados específicos. O tempo cronológico se refere à medida objetiva e sequencial do tempo, baseada em unidades como segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. É a forma mais comum de organizar e estruturar o tempo em nosso cotidiano. É utilizado para marcar eventos, estabelecer datas e criar uma linha temporal linear. O tempo natural está relacionado aos ritmos e ciclos naturais, como as estações do ano, o nascer e o pôr do sol, o ciclo lunar e outros fenômenos naturais. Essa perspectiva de tempo está intimamente ligada aos processos biológicos e às mudanças na natureza, e pode ser percebida de forma cíclica e repetitiva. O tempo histórico se refere à dimensão temporal específica da história humana. É a perspectiva temporal que nos permite analisar e compreender os eventos do passado, presente e futuro. O tempo histórico é marcado por transformações, continuidades e rupturas, e nos permite situar eventos e fenômenos em um contexto temporal mais amplo. A questão do tempo e suas diferentes perspectivas, sincronias e diacrônias, tem sido objeto de reflexão em diversas áreas do conhecimento, como filosofia, antropologia e história. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. As diferentes noções de tempo. Diferentes perspectivas sobre a natureza do tempo envolvem a forma como o tempo é percebido e compreendido. Essas perspectivas incluem o tempo cronológico, o tempo natural e o tempo histórico, cada um com suas características e significados específicos. O tempo cronológico se refere à medida objetiva e sequencial do tempo, baseada em unidades como segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. É a forma mais comum de organizar e estruturar o tempo em nosso cotidiano. É utilizado para marcar eventos, estabelecer datas e criar uma linha temporal linear. O tempo natural está relacionado aos ritmos e ciclos naturais,
como as estações do ano, o nascer e o pôr do sol, o ciclo lunar e outros fenômenos naturais. Essa perspectiva de tempo está intimamente ligada aos processos biológicos e às mudanças na natureza, e pode ser percebida de forma cíclica e repetitiva. O tempo histórico se refere à dimensão temporal específica da história humana. É a perspectiva temporal que nos permite analisar e compreender os eventos do passado, presente e futuro. O tempo histórico é marcado por transformações, continuidades e rupturas, e nos permite situar eventos e fenômenos em um contexto temporal mais amplo. A questão do tempo e suas diferentes perspectivas, sincronias e diacrônias, tem sido objeto de reflexão em diversas áreas do conhecimento, como filosofia, antropologia e história. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br